A seguir, programa Campo Aberto. Olá, estamos começando mais um Campo Aberto aqui na TV Estilo. No programa de hoje, vamos falar sobre incêndios no campo, quais os perigos, como combatê-los, tudo isso no Campo Aberto. Uma estiagem prolongada é sempre uma preocupação para quem vive e trabalha na área rural. Infelizmente, muitas pessoas ainda tratam desse assunto de forma muito simplista, sem se dar conta do quanto pode ser extremamente perigoso. Quando ocorre um incêndio, o acionamento dos bombeiros deve ser rápido, pois cada segundo perdido pode ter consequências muito sérias, inclusive colocando vidas em risco. Para que possamos entender como funciona, quais os protocolos que devem ser seguidos, convidamos o Major Sandro Yukio Kubo, comandante interino do 13º Grupamento de Bombeiros, que tem sede em São José do Rio Preto. Campo Aberto está no ar. O nosso convidado de hoje é graduado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, bacharel em Ciências Policiais e Ordem Pública, na condição de oficial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É graduado em Ciências Jurídicas e especialistas em gerenciamento de serviços de saúde. Major Kubo, muito obrigado por receber o nosso convite. Eu que agradeço. Ok. Bom, Major, a gente tem acompanhado aí algumas ocorrências muito graves de incêndios no campo, né? Infelizmente, a gente está num período de estiagem, né? Que está começando agora, muito vento. Sim. Quais as proporções, né, que podem alcançar esses incêndios aí no campo, Major? Veja bem, Cláudio, esse período que nós atravessamos, especificamente de maio a setembro, é um período de estiagem, que nós sabemos, a umidade muito baixa, temperaturas relativamente elevadas e muito vento. Então, tudo isso favorece as queimadas desse período. E as proporções, nós acompanhamos as últimas ocorrências aí do ano passado e desse ano, inclusive, são de proporções muito significativas, principalmente na região aqui de São José do Rio Preto, onde nós temos a área do antigo IPA, que é uma área preservada, e que nós temos aí nesses locais vidas, animais, silvestres, vegetais, que devem ser preservadas. E com esses incêndios, isso acaba, na verdade, trazendo prejuízos irreparáveis. Nós acompanhamos um dia de campo, alguns dias atrás, sobre o consórcio Seringueira Cacau. E havia uma área ali em José Bonifácio onde esse experimento estava indo muito bem já há 3 anos, mas infelizmente, Major, tudo se perdeu com o incêndio. É impressionante o quanto isso pode ser perigoso. Graças a Deus não perdeu nenhuma vida humana, pelo menos os danos foram materiais. Mas os incêndios podem ter grandes proporções, né? Sim, nós temos inclusive registros de incêndios na nossa região e também fora dela, de reservas que acabam, na verdade, sendo devastadas, e a reposição disso não se estima em quanto tempo se pode ter novamente. Então, há culturas que, obviamente, são repostas anualmente, mas há outras, como no caso do cacau e seringueira, demoram um tempo bastante elevado para serem repostas, além do prejuízo financeiro, do problema que vai se ter depois em relação à fauna e à flora. Então, isso acaba realmente prejudicando demais. E nós temos na nossa região um grande, que eu acho um agravante muito grande, que é a região da cana-de-açúcar, né? Ela é altamente combustível, digamos assim, Sim. né? A cana-de-açúcar nós temos acompanhado também e evoluiu bastante com relação à prevenção e ao combate a incêndio nesses locais, porque existe a conscientização hoje, podemos dizer assim, por parte dos usineiros que trabalham com tecnologia, estão instalando, e algumas já em fase de conclusão, outras já conclusas, câmeras, monitoramento local via satélite, com caminhões que ficam nesses locais durante todo o período de colheita
e fazem bastante prevenção e são também os nossos parceiros que apoiam sempre que necessário incêndios, tanto em canaviais como em áreas próximas desses locais. É importante também a gente, como cidadão, ter consciência de não jogar nenhum objeto que possa provocar um incêndio. Bituca de cigarro, por exemplo, nem pensar, né? Enfim, a gente tem que ter uma consciência muito grande em relação a isso, não, Major? Sim, sabemos que a maioria dos incêndios, quase que a sua totalidade, são incêndios espontâneos, não há combustão espontânea, né? Você pega fogo naturalmente. São provocados muitas vezes por descuido e outras por feitas propositalmente. Infelizmente ainda nós temos há muitos anos, há décadas atrás, né, o fogo era usado como um controle de praga, né? Isso Sim. Era comum há 40, 50 anos atrás. Isso não se faz mais. Esse tipo de manejo, digamos, era usado como manejo, Sim. Isso não se faz mais, né? Enfim, então não há desculpa, não há desculpa. E se você ver alguma coisa que possa provocar um incêndio aí, você estiver observando, entre em contato com os bombeiros pelo 190, né, Major? 193. 193, perdão, 193. Mas seja bem objetivo, vi uma situação dessa natureza, para que também não possa acabar atrapalhando o serviço dos bombeiros, que já não é fácil, né? Sim, o telefone 93 ele está à disposição 24 horas por dia, durante todos os dias do ano. E, como você mesmo disse, nós observamos algumas práticas. Essas práticas, infelizmente, ainda algumas delas ocorrem, como a queimada de cistos, né? Principalmente em área rural, chácaras, sítios, usam essa prática ainda como forma de limpeza. E constatamos isso no dia a dia, orientamos os responsáveis e muitas vezes, quando ela é criminosa, acionamos inclusive a polícia para dar andamento a essa apuração. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre alguns cuidados, principalmente o manejo. Até já. Estamos de volta aqui com o Campo Aberto. A gente está conversando aqui hoje com o Major Cubo. A gente está falando de incêndios, combate a incêndios no campo. E a gente vai fazer a seguinte pergunta para o Major. Major, a operação, né, de combate ao incêndio, né, vocês têm usado aí aviões agrícolas. Queria que o senhor falasse da importância desse tipo de aeronave no combate a incêndios no campo. Ok, essa é uma inovação com relação ao combate a incêndio na nossa região. Aqui em São José do Rio Preto, especificamente, é o nosso segundo ano, propriamente dito, em relação ao combate a incêndio em vegetação, né? Coberturas vegetais com emprego de aeronave, que seria um apoio. É o uso da tecnologia em favor do serviço do Corpo de Bombeiros em prol da população. Esse serviço, ele implementou muito o combate ao incêndio em relação a essas áreas, tendo em vista que há limitações, né, do próprio Corpo de Bombeiros frente a alguns incêndios. Se você pegar os de maiores proporções, há locais onde o homem não consegue chegar, né, por questões até particulares da área, questões de terreno, às vezes a vegetação é muito densa e a aeronave nesses pontos ela faz o seu lançamento, né, de água por ar e nós conseguimos por terra fazer a complementação desse trabalho, tendo uma eficiência muito maior, ou seja, o incêndio é extinto num tempo muito menor. Um complementa o trabalho do outro. Exatamente, não são independentes, eles se complementam e nessa complementação nós temos aí o sucesso, êxito, né? Exatamente. Agora, é importante salientar que os pilotos de aviões agrícolas, eles têm muita experiência pela própria característica, né, do trabalho, da atividade, nas aplicações onde, por exemplo, a aplicação tem que ser muito eficiente, muito segura. Então, o trabalho realizado pelo piloto agrícola em sua atividade normal, quando vai para o combate a incêndio, ela é muito especial e ela é fundamental também, né? A aplicação precisa, porque tem que se errar o alvo, é um trabalho que é perdido, tem que começar tudo novamente. Perfeitamente. Assim como o serviço do Corpo de Bombeiros é um trabalho de risco, a aviação agrícola também o é, na mesma proporção, talvez até mais. Isso nós admitimos e sabemos que esse tipo de especialização, né,
do piloto agrícola é algo que nós valorizamos demais e não teríamos condições dentro do Corpo de Bombeiros em especializar um piloto para ter aí mais de 20 anos de experiência e que pudesse utilizar essa aeronave no combate a incêndio com tanta precisão. A gente está vendo aí, vou mostrar para vocês algumas imagens do treinamento realizado aqui em São José do Rio Preto, em parceria com a Imagem Aviação Agrícola. Então essas imagens que vocês estão acompanhando aí é o treinamento realizado na base da Imagem, juntamente com bombeiros de 4 regiões, né, Major? Sim, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente. Pois bem, esse pessoal aí está fazendo essa familiarização junto com a aeronave, sabendo como funciona o abastecimento, enfim, é um reconhecimento que eles têm das aeronaves, isso para facilitar o combate no campo, né? Agora, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar mais desse assunto que é tão importante no campo e na cidade. Até já. E o Campo Aberto está de volta, hoje a gente recebendo aqui o Major Cubo, ele é comandante interino do 13º Grupamento de Incêndios aqui com sede em São José do Rio Preto. A gente está falando justamente sobre o combate a incêndios no campo. Mas se você tiver alguma sugestão para o Campo Aberto, anote nosso e-mail, claudio@jornalcampoaberto.com, tá certo? Mande sua sugestão, sua curiosidade para a gente. Major, quais as orientações, né, para o produtor rural, para quem mora em chácara, sítio, principalmente nessa época do ano, o que não se pode fazer, Major? O que não se deve fazer para evitar e acabar causando um incêndio de grandes proporções? Muito bem, Cláudio. Primeiramente, nós temos que ter em mente que qualquer tipo de manuseio de fogo próximo a áreas rurais, ela deve ser evitada. As principais que nós citamos, né, é o uso de fogo, né, para limpeza de terrenos próximos a áreas rurais. Nesse período de inverno, caem muitas folhas, né, tem muito... o vento acaba trazendo essas, digamos assim, sujeiras para os quintais, as pessoas têm o hábito de juntar essas folhas e vão ali no cantinho e colocam fogo justamente para limpeza. Muitas vezes com o vento, essa fagulha acaba indo para um local que não deveria, perde-se o controle, vai para o pasto, vai para a cana, vai para a mata nativa. Isso acaba, na verdade, gerando consequências que a gente já conhece. Então, esse é o principal foco que nós observamos. Tá. Aliás, pessoal, se vocês soubessem como é importante essa camada, essa massa, vocês podem, por exemplo, juntar esse monte de folha e misturar com terra, fazer ali e acaba virando uma compostagem. É um excelente adubo orgânico. Você usa aí na sua própria chácara, na sua própria, de repente uma casa tem um quintal. Não ponha fogo, não faça isso, tá? Não faça não. Você pode, de repente, causar um prejuízo e às vezes acabar até tirando vidas aí. Quando a gente percebe animais, por exemplo, animais silvestres que morrem, é uma judiação. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ver alguma imagem de um incêndio no campo, vocês vão ver o quanto isso é forte, o quanto isso é perigoso, né, Major? Sim, principalmente para aves e répteis, segundo estatísticas, que sobrevivem são as formigas e as aranhas, né, que vivem embaixo da terra, né? O restante, por onde o fogo passa, ele acaba eliminando. Então, isso é o que não fazer, mas o que fazer também seria importante. Isso. Falar sobre os aceros. Exatamente. Nós percebemos que na nossa região isso tem aumentado bastante, é fundamental. Aceros próximo à cerca, locais que obviamente podem proteger as culturas de cana, que possam proteger as matas nativas, isso ajuda bastante. Mas tem que ser um acero realmente significativo, né? Existe um padrão? Existe uma largura correta? Qual seria o mínimo? Depende muito das características. De repente você tem uma vegetação mais alta, mais seca. Se for para um pasto, por exemplo? Colocamos aí pelo menos uns 20 metros, de largura, um acero, pode ser um pouco maior, um pouco menor, depende muito da característica. Muitas vezes um acero menor para uma passagem bastante rala, não há nem necessidade talvez 10 metros. Agora, aquele acero que protege apenas a cerca, eles falam que aquilo tem que ter uma braça, né? Antigamente falavam assim, qual a medida? É uma braça, né? É uma braça. Enfim, é importante você também preservar a sua infraestrutura, a cerca também, né?
Esse acero que ele está falando é muito importante. E ali é uma forma de você cercar o fogo, o caminho do fogo, não é? Perfeitamente. Bom, quantos bombeiros, qual o tamanho da infraestrutura da corporação que o senhor tem aqui à disposição do campo, digamos assim? O 13º Agrupamento de Bombeiros, sediado em São José do Rio Preto, ele abrange 97 municípios. Então, para atender esses 97 municípios, dispomos de aproximadamente 400 bombeiros. Obviamente que eles fazem serviços de resgate, incêndio, salvamento, e nessa época do ano nós disponibilizamos a maior parte do nosso pessoal justamente para atender essas ocorrências de incêndio. Quando eles são de maior proporção, direcionamos quase que a sua totalidade. Inclusive, os bombeiros que trabalham na área administrativa fecham as suas sessões e vão lá para combater o incêndio. E contamos também com os parceiros de prefeitura, defesa civil, com as usinas e todos aqueles que, obviamente, possam nos ajudar. A gente estava falando agora há pouco do treinamento, né? Existe uma hierarquia quando está no meio de uma operação ali, né? Naquele trabalho, daquela ocorrência, existe uma hierarquia. Por exemplo, quem fala, somente uma pessoa fala com o piloto, somente, assim, porque senão vira uma bagunça danada, né? Sim, é uma forma de organizar o local da emergência, né? Chama-se SICOI, Sistema de Comandos e Operações de Emergência. Então é uma doutrina que se utiliza para organizar justamente essas operações, não só para as operações de combate a incêndio, mas as maiores também, como é o caso da Agromonte que nós utilizamos, incêndios em usinas. É uma forma de organizar para que ela seja mais eficaz, né? E não coloque as pessoas em risco e que ela tenha mais eficácia. Ok. Muito bem, pessoal, o Campo Aberto de hoje vai ficando por aqui. Vamos deixar mais imagens para vocês aí acompanhar como foi esse treinamento, né? Da importância dele para o campo e a importância também das parcerias entre o Corpo de Bombeiros e as empresas de aviação agrícola, né? O pessoal que tem uma atividade extremamente regulamentada e trabalham de forma muito séria e eficiente. Agora, combatendo incêndios no campo, porque na sua atividade principal, eles nos proporcionam uma segurança alimentar muito grande, fazendo com que tenhamos alimentos em quantidade, em qualidade e seguro.